O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Tem uma coisa especial quando você se aproxima do soberano e entra lá dentro. Isso não é um espaço, é um templo. Nós que estamos do lado de fora não imaginávamos dessa amplitude desse projeto. Vocês têm que fazer a melhor casa de música do mundo. Uma das poucas no mundo que mantém esse alto nível de elegância, sofisticação, e o músico se sente acolhido e o público atento. Esse clima intimista oferece um contato com artistas de altíssimo gabarito. As pessoas vêm para um lugar maravilhoso para assistir um espetáculo que parece a sua sala. Os artistas, eles sentem essa vibração do público que está a centímetros dele. Isso torna a casa algo especial em volta do amor, do afeto, do carinho com as pessoas. É isso. Olá, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz Elegância, comigo, Camila Pinho, na Nova TVI, canal 17, com transmissão pelas plataformas do Facebook e do YouTube. E hoje estamos gravando mais um cenário especial, sofisticado, onde o tema nós vamos falar sobre a música. E ele que é um convidado maravilhoso, muito conhecido no ramo musical, e vai falar um pouco da trajetória dele, desses anos trabalhando dentro da música e hoje com o empreendimento, que eu digo que é um dos mais acolhedores, sofisticados ambientes de shows do Brasil. Exatamente. Um palco intimista, onde os artistas conseguem interagir com o público de forma carinhosa e única. Hoje nós vamos vivenciar um pouco, o que o espaço oferece para esse público que curte uma boa música. E, claro, que ele tem um currículo muito extenso, e eu me atentei em resumir ao máximo, mas eu convido todos vocês a conferirem na íntegra o currículo do Sérgio Saraceni, que, olha, tem uma biografia lindíssima para vocês que são amantes da música, ou jovens que estão iniciando nessa área, porque o currículo dele realmente são anos trabalhando com essa paixão, esse remédio, eu digo que cura a alma, que é a música. Ele, que é o idealizador de um dos espaços mais conhecidos da região serrana, e eu digo do Brasil, o Soberano Jazz Club. Eu vou falar um pouquinho do nosso querido convidado, ele que é o Sérgio Guilherme Nunes Saraceni, e claro, com um currículo muito extenso, e ele que é produtor musical, arranjador, compositor, maestro, e uma das maiores referências em trilhas sonoras da televisão e do cinema nacional. Boa noite, Sérgio. Boa tudo noite. bem? É um prazer estar aqui conversando com você, com o seu público. Me sinto muito honrado e muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Sérgio. É uma honra o podcast hoje poder falar um pouco da música. Sim. Porque quando a gente fala de empreendedorismo, Sim. as pessoas que vivem do business, mas você tem algo diferenciado. Você é um homem que veio da música, Sim. E hoje tem um dos espaços mais incríveis, acolhedores. É o Soberano, do Soberano. Muito Mas bom. a gente vai começar a falar um pouco sobre as curiosidades da vida do Sérgio, que alguns de vocês ainda não conhecem. Porque o Sérgio, ele nasceu, vivenciou a música muito cedo. E, Sérgio, em que momento você percebeu que a música seria o seu destino? Olha, Camila, muito cedo. Eu tive um tio, irmão do meu pai, que foi um cineasta importante do movimento Cinema Novo, Paulo César Saraceni, e que fez muitos filmes importantes nessa fase do Cinema Novo que eu acabei de mencionar.
Então, muito menino, eu era levado para as filmagens, para assistir filmagens pelo meu pai, pelo meu tio. E muito cedo, eu tinha 8, 9 anos de idade, eu assisti às gravações do Tom Jobim fazendo a primeira trilha do meu tio, chamada Porto das Caixas, isso em 1961. Eu sou de 52, né? Tenho 73 anos. E já muito novo fui levado a conviver com esses ambientes de cinema, de artistas e de música. E muito cedo, pré-adolescente, eu já batucava no piano que a minha mãe tinha e ganhei um violão pequeno, comecei a tocar e rapidamente eu resolvi entrar para o mundo da música. Aos poucos fui pensando em me tornar profissional na pós-adolescência, 16, 17 anos. Muito jovem. Muito jovem, é. E com 18 anos eu fiz 2 faculdades, não terminei, eu fiz faculdade de Direito, porque a minha mãe queria que eu tivesse alguma garantia, porque naquela época a música era uma coisa muito difícil, né? Sim. Como é até hoje, né? E eu fiz a faculdade de música, que hoje é Unirio, antigamente tinha outro nome, porque era Estado da Guanabara. Sim. E daí eu comecei a me enfronhar na música. Já adolescente eu tinha um conjunto que tocávamos em baile, vários bailes, a gente fazia cover dos Beatles, Legal. e sucessos da Jovem Guarda, da música popular, dos Beatles principalmente. E aí eu continuei estudando, me apliquei muito e com 24 anos eu fiz meu primeiro longa-metragem, a primeira trilha sonora de filme, que foi exatamente para o meu tio, Paulo César, sobre a vida do padre José de Anchieta, filme chamado Anchieta, José do Brasil. E aí não parei mais. Logo depois eu peguei o LP do filme Anchieta e levei para a porta da TV Globo, ali no Jardim Botânico, e tentei ali ter uma chance para fazer um estágio, né? Consegui, e muito cedo, em 78, eu tinha 26, 27 anos, eu entrei para a orquestra da TV Globo, que era a TV Globo tinha 2 orquestras grandes, e aí eu comecei uma carreira de músico de cinema e músico de televisão também, onde eu fiquei muitos anos na Globo fazendo trilhas sonoras de minissérie, de programas especiais, de Globo de Ouro, arranjos e tal, como maestro e como arranjador também. Então foi uma carreira muito, muito longeva, né? E que durou até um pouco antes da pandemia, quando eu me aposentei e resolvi vir com a minha mulher aqui para a região serrana, aqui especificamente na região de Itaipava. Até na pandemia, decidi fazer com Raquel o Soberano. Então, são assim, muitas histórias. Né? Tem histórias lindíssimas e você construiu uma carreira brilhante. E eu digo assim, que como compositor e arranjador para o cinema e para a televisão, Isso. qual trilha sonora assim mais marcou a sua vida emocionalmente? Tem algo assim especial? E cada trabalho é único. A primeira trilha que eu fiz foi com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, com a OSESP, foi o Anchieta. E depois na televisão eu fiz muita coisa, mas na categoria minissérie, eu fui o diretor musical de uma minissérie muito conhecida chamada Anos Dourados, do Gilberto Braga, que fez um grande sucesso. Sim. E na área de novelas, uma novela que marcou muito o meu trabalho foi Vale Tudo, em 88, também do Gilberto Braga. Eu fui o responsável pela trilha sonora da primeira versão de Vale Tudo, que depois foi reprisada agora há pouco tempo. Fizeram também uma versão hispânica, no ano 2000 eu também fiz, que foi para o mercado hispânico nos Estados Unidos.
E eu diria que esses dois trabalhos, a minissérie Anos Dourados e a outra minissérie e a outra novela Vale Tudo, muito importante. Na televisão eu fiz outros trabalhos que me agradaram muito, que no ano 2000 a minissérie A Muralha, que também eu fiz, e depois faria também outra minissérie Saramandaia, em 2012. E as novelas depois que eu poderia destacar era o Cravo e a Rosa também. O Cravo e a Rosa, que eu fiz, e também fiz o primeiro sucesso daquele cantor Belo, para o Cravo e a Rosa, o tema do Petrúquio e da Catarina, da Patrícia, daquele menino Moscovski, Eduardo Moscovski, com a atriz do Cravo e a Rosa, Adriana Esteves. Então, aquele primeiro sucesso do Belo, Mel, tua boca tem o mel. Isso foi um sucesso no Brasil inteiro, foi primeiro lugar. E era a primeira música que eu tinha feito assim para a novela. A música, eu fazia as partes instrumentais dessas novelas de minissérie. Mas agora a primeira canção que eu fiz para a novela, a pedido do Walter Alvancini, foi a do Cravo e a Rosa, o tema principal, que era cantado pelo Belo no início da carreira solo dele, porque ele saiu de uma banda chamada Soueto para uma carreira solo e ganhou de presente essa música do casal Petrúquio, que foi um grande sucesso. Essa novela já reprisou inúmeras vezes, não Vale a Pena Ver de Novo, e uma época muito boa, Sérgio. Uma época muito boa. O Sérgio, ele trabalhou praticamente nas produções icônicas da televisão, né, brasileira. Vale Tudo, né? A primeira novela foi maravilhosa. Foi. Com aquele marcou época, exatamente. E eu digo que criar músicas, né, para as novelas na época, você acaba marcando gerações. É verdade. Né? Era a época do vinil, muitos casais se encontraram, né, nos embalos de músicas da televisão brasileira, e você fazer parte disso tudo. É verdade. É um legado, né, Sérgio? Eu fiz uma pequena participação como arranjador naquela novela Dancindês também, antes de 1990, que também de Gilberto Braga foi um outro grande sucesso. Mas eu tive uma participação pequena. Vale Tudo foi toda sob minha responsabilidade. E são coisas que muito me orgulham, né? Eu sou de 79, mas eu cresci com uma época maravilhosa, que as novelas prendiam a atenção. Os anos 80 foram muito ricos em termos de novelas, de minisséries. O Tempo e o Vento, que eu fiz também, na TV Globo, acho que em 84, foi uma minissérie também que eu me orgulho muito de ter feito. E os vinis, eles eram vendidos assim, nacional e trilha sonora internacional. Exatamente. Muito bom. E a música para o audiovisual, ela exige sensibilidade, Sérgio, para emocionar sem aparecer mais que a cena? O nosso trabalho de ilustrador musical de imagens tem que ter essa perspectiva de você não aparecer mais do que a cena, não aparecer mais do que a dramaturgia, e se manter na posição que a música exige, quer dizer, de um coadjuvante. E ter um equilíbrio. Para ter o equilíbrio. Então, é um trabalho minucioso, muito especializado, né? Que eu também estive nos Estados Unidos estudando quando tinha 19 anos, fui para Boston. E essa em passagem... 72, passagem para uma escola de música muito conceitual. E essa experiência, ela acrescentou muito na sua formação musical. Isso é bacana, porque a gente vê muito, né, essa sua parte que você esteve em Boston na sua biografia. É algo que marcou muito também a sua trajetória. E, Sérgio, assim, você tem histórias maravilhosas, que eu acredito que a gente não vai conseguir falar tudo num podcast. Mas eu queria que você falasse um pouco, porque você é um homem da música. Sim.
E como nasceu a ideia de criar o Soberano Jazz Club em Petrópolis, Sérgio? Na pandemia, passamos todos um período muito difícil, né? Sim. E em 2021, em plena pandemia, eu estava com 2 amigos, ainda com máscara, conversando com eles, uma quinta-feira, e eu comentava com eles, 2 amigos, 2 médicos, o doutor Paulo Brum e o doutor José Osman Aguiar, e eu conversava com eles, puxa, aqui a região precisava ter um lugar de música, né? Piano, para as pessoas que gostam de música se reunirem, tomar um drink, um vinho, faz muito a atmosfera da região. Eu disse para ele, poxa, eu vou fazer esse lugar. E no dia seguinte eu fui buscar a Raquel, a minha mulher ali na nossa hospedagem, ali perto do Brasil, aqui em Itaipava, e passando de carro em frente a essa casa onde hoje é o Soberano, que era um prédio abandonado há 9 anos, 9 ou 12 anos abandonado, eu passei com o carro, entrei aqui e falei, puxa, aquele lugar que reformado pode servir para o clube de música. O americano chama isso de jazz club, né? Sim. Clube de jazz, né? E aí eu filmei rapidinho, mandei para eles, mandei para a Raquel, falei, olha, vai ser aqui. E naquele mesmo momento eu desci para a administração para perguntar quem era o responsável pelo local, eu tinha interesse em alugar. E imediatamente a moça me deu o telefone, eu liguei para o proprietário, falei com ele, marquei no dia seguinte a conversa. O doutor Paulo Brum me acompanhou e rapidamente ali negociamos o que precisava, em termos burocráticos, e 3 semanas, 4 semanas depois, assinava um contrato de locação e começamos as obras aqui, eu e Raquel. Não tinha nada, o espaço cru. Tinha só um esqueleto aqui. Isso aqui, esse lugar que nós estamos conversando, que é o Espaço Havana, onde a gente degusta o charuto e tal, e conversa, nem existia, né? A cozinha, não tinha nada disso, só um esqueleto, camarim, nada, a varanda. E passamos em obra 3 meses, dia e noite, porque nós conseguimos que a Adriana Calcanhoto inaugurasse a casa no dia 5 de maio de 2022. E a Adriana só tinha essa data, 5, 6 e 7, para inaugurar o Soberano aqui com a gente. Então não podia mexer na data. Então a obra muito rápida. Foi tocada muito rapidamente, inauguramos, e 4 anos depois estamos fazendo, você está fazendo o seu programa enquanto a gente comemora 4 anos, a Papai de Belém amanhã vai fazer a celebração de 4 anos para casa. Um presente para o público. A Papá se apresenta sexta e sábado, amanhã e depois, sábado, celebrando a atração principal, ela é a atração principal do nosso aniversário de 4 anos. De modo que foi tudo assim muito rápido, e logo depois da Adriana Calcanhoto, tivemos a Maitê Proença na semana seguinte, fazendo um monólogo, uma peça teatral. Foi um sucesso. E depois o João Donato, que faleceu também há 2, 3 anos, mas tocou aqui, o João Donato, e vieram Marcos Vale, Francis Jaime, Vaninho, Tori Caymmi, Danilo Caymmi, Paulinho Mosca, Zélia Duncan, Lenine. Músicos renomados. E a gente se orgulha muito de ter trazido aqui para Itaipava, em 4 anos, reunido os grandes nomes da música brasileira, quase todos. É mais fácil dizer quem não veio que quem veio, são inúmeras estrelas e artes. Recebemos também muita gente jovem, talentos novos, muita gente da música clássica, que nós tínhamos aos sábados à tarde, às 16 horas, do Soberano Classics, que recebeu muita gente da música erudita também, né? Que é uma coisa que preza muito. E assim nasceu o Soberano e está aí enfrentando dificuldades, porque manter uma casa dessa é muito difícil. Não é fácil. Qualidade, né? Mas estamos aí, firmes. E, Sérgio, essa ideia também da gastronomia, vocês têm assim uma carta de vinhos, de drinks. Isso também foi conversado com o tempo ou foi idealizado também junto com o espaço de música? Foi
foi idealizado junto com o espaço de música, porque a nossa ideia era ter servir um vinho, poder. Aí a Raquel disse, não, mas não podemos servir vinho sem uma belisco, prato leve e tal. E aí, junto com o projeto, enquanto a obra ia evoluindo, também essa parte da gastronomia, a Raquel fez uma cozinha absolutamente espetacular, os equipamentos que nós temos na cozinha são equipamentos de ponta, que vieram de fora do Brasil, é um negócio muito, muito requintado. Então a gente já estreou com pratos muito especiais, drinks, uma carta de vinho muito selecionada, e a gente mantém isso até hoje. E o que me encanta, Sérgio, o projeto, eu não sei se quando vocês idealizaram o Espaço Soberano, o palco, ele é muito próximo do público. E o público, todas as vezes que eu estive presente, o público mesmo bebendo, comendo, o público se silencia para ouvir o artista tocar. Isso você não encontra em qualquer ambiente. Exatamente. Sempre fizemos, tem que fazer o comercial da entrevista que fizemos com a Adriana qualquer outro, de 4 anos, já está no ar do nosso canal, vai o YouTube Soberano de Aspeto, que tem a entrevista. Maravilhoso. Também fizemos com o Edu Lobo agora, fizemos com o Ivanis, com o Dori Caymmi, com o Jorge Versilo, com a Fátima Guedes. E o Edu Lobo, ele esteve aqui 3 vezes, nas 2 vezes que ele esteve, ele falou em cena aberta entre uma música e outra, que muito impressionante se ver no Soberano, que é um público completamente respeitoso, em silêncio, não se ouve nada. E ele voltou a falar isso na entrevista que deu para nós no canal essa semana. Então, isso é uma coisa que impressiona muito, porque casas pelo mundo inteiro que servem bebida, as pessoas conversam, às vezes um se excede na bebida, fala mais alto, e no Soberano, a nossa clientela, o nosso público é absolutamente respeitoso, ninguém fala nada, e isso motiva o artista a fazer uma performance que poucas vezes ele consegue fazer por aí afora. Não é? Cria-se uma conexão, né? Com... E o palco muito acolhedor, é uma casa acolhedora, em que os nossos clientes se sentem muito à vontade, é como se estivessem em sua casa. Exatamente. Isso é uma coisa espetacular que a gente conseguiu aqui, né? É uma experiência que vocês oferecem para o público. Agora, um detalhe muito interessante, Sérgio, você trouxe algo assim muito íntimo da sua casa, que hoje faz parte do palco do Soberano. Você poderia falar? A gente conseguiu esse acolhimento todo, porque praticamente a Raquel, ela decorou a casa toda, ela projetou a casa toda junto com o arquiteto Alex Caetano, grande talento todo. E eu senti rapidamente que a Raquel transferiu a nossa casa para cá, como se fosse uma outra casa nossa. Uma extensão. Uma extensão. Você foi feliz em encontrar o termo certo. Foi uma extensão da nossa casa. Então, eu acho que isso tudo, Camila, passa para o público. Sim. Né? Esse acolhimento, essa coisa informal, e a pessoa se sente muito acolhida e muito à vontade. Né? E a gente conseguiu que a nossa casa fosse uma extensão do Soberano e que o Soberano fosse uma extensão da nossa casa. Perfeito. E o público pode conferir muito, né, do que a gente está falando nos depoimentos que estão nos destaques do Instagram do Soberano, onde cada artista passou pelo palco Soberano, eles dão um depoimento real do que eles vivenciam aqui. E muitos falam, Sérgio, eu me sinto em casa, eu gostaria de morar aqui, porque é um ambiente agradável. A Raquel, que é a esposa do Sérgio, é uma mulher incrível, solícita, que ela faz aquele atendimento que você se sente realmente assim em casa. Então, assim, é um conjunto, né, do sucesso. É um empreendimento que sente. Isso é muito bacana. E hoje, como você se sente, Sérgio, o Soberano sendo referência nacional? Olha, eu fico
A gente fica extremamente feliz, recompensado, porque foi um desafio muito grande, começando na pandemia, né? Enfrentando todo tipo de dificuldade. Foi um empreendimento muito caro, muito custoso, né? E ainda hoje, para as contas fecharem, é uma dificuldade, a gente ainda continua investindo, né? Tirando o próprio pouco, mas a gente se sente muito recompensado, Camila, porque eu tenho uma coisa que eu comento sempre com a Raquel quando a gente está assistindo isso. Olha, veja como as pessoas estão felizes. Exatamente. E ao final as pessoas se abraçam, saem felizes daqui. Então você poder proporcionar às pessoas felicidade em dias tão difíceis, num mundo tão cruel, né, tão cheio de adversidade, isso não tem preço. Então isso nos motiva muito a continuar, por isso a gente se sente recompensado. E eu digo assim que é linda essa história, né? A Raquel fala muito assim das dificuldades, mas o retorno que vocês têm das pessoas que frequentam a casa, porque Petrópolis, né, é uma cidade turística, uma cidade muito glamourosa, por ser reconhecida por uma cidade imperial, nós não temos muito entretenimento. É verdade. E o turista, quando vem para cá, às vezes ele nem sabe que existe um soberano em Itaipava. Então, assim, a gente precisa desse compartilhamento de coisas boas que existem e merecem permanecer. Que a gente proporciona não só uma experiência, mas uma qualidade de vida, né? Porque a música, ela não embala só a trilha sonora das nossas vidas, mas a música, ela também tem um poder de cura. E é um momento que, em qualquer parte do mundo, eu digo, é uma linguagem universal, Sérgio. E a boa música aproxima as pessoas. Né? E o clima de afeto que envolve os artistas que a gente traz aqui transfere para as pessoas uma sensação de paz. De paz. E é muito bom isso. Então, nós encaramos, terminando a sua pergunta, nós encaramos isso hoje como uma missão. Levar o soberano adiante e torná-lo eterno. Na medida que for possível, a gente está criando raízes para tornar o soberano algo eternizado. Que as próximas gerações possam curtir o soberano, como as outras gerações mais velhas hoje em dia. Então, a gente acha que esse é um trabalho, uma missão divina, digamos assim. Hoje, por exemplo, a casa, né? Hoje, né? O dia que nós estamos aqui gravando vai ter Paralamas, que já é jovial, né? A geração tributo, que curte um tributo, tributo ao Paralamas. E a gente encontra, assim, estilos musicais para todos os gostos. Isso que é o bacana, porque tem a agenda, né, cultural do mês, onde as pessoas podem se programar e escolher aquele show que elas se conectam mais. Então, assim, tem estilos musicais e artistas que às vezes a gente não tem oportunidade de assistir no nosso estado do Rio de Janeiro. Então, eles vêm de outras cidades longe para oferecer uma boa música para vocês. Agora, Sérgio, muitos também estão nos assistindo, não conhecem o Instituto Soberano de Cultura, que eu achei fantástica essa ideia, porque é uma entidade sem fins lucrativos, mas que tem uma finalidade assim muito nobre. O Instituto Soberano de Cultura foi uma ideia que nós tivemos trazida pelo Pablo Castelar, que é o diretor artístico do nosso Instituto de Cultura, porque o desejo meu e da Raquel sempre foi criar projetos sociais ao redor do grande projeto soberano, para ter grandes nomes da música, que a gente contemplasse também a juventude e as crianças carentes de toda a região. Então, agora, por exemplo, nesse momento, nós estamos desenvolvendo um projeto chamado Soberaninho. Tivemos o apoio da GE Selma, que é uma grande companhia que trabalha com turbinas de aviões, né? E eles nos deram um apoio para fazer o projeto Soberaninho, que tem sido um sucesso, já está entrando no 4º mês agora em junho, termina no final de junho, voltado para as crianças carentes da região, levando mágicos, músicos,
malabaristas, coisas que as crianças gostam, histórias. Então, a gente está percorrendo várias escolas municipais da região, a semana inteira com esses espetáculos itinerantes, e todos os domingos aqui nós temos um espetáculo voltado para as crianças, gratuito, aqui tem sido um sucesso, os pais trazem as crianças. Então, o Instituto Soberano de Cultura foi criado com esse objetivo de levar toda essa magia da música às crianças que não têm a chance de conhecer melhor o que o Brasil tem de melhor, que é a música popular. Perfeitamente. E no projeto, Sérgio, vocês também têm aulas de instrumentos ou não? A gente tem muitas masterclasses no projeto Soberano, né? Onde é ensinado as primeiras noções de instrumentos, de violino, violoncelo, e sempre com gente muito capacitada, né? Para levar as primeiras noções também para essas crianças. Então, o trabalho que o Instituto Soberano de Cultura desenvolve com muito amor, né? Com muita paixão. Isso é muito bom. É importante a gente também levar ao conhecimento, né, do povo petropolitano que essa responsabilidade social também da casa, né, de, através de um projeto social lindíssimo, levar conhecimento musical para as crianças do entorno. Gente, nosso bate-papo passa muito rápido, né, de forma leve, mas eu vou chamar os nossos comerciais e já a gente está de volta. Aguardo vocês. Vocês conhecem o melhor buffet livre de Petrópolis? Se ainda não conhecem, eu vou te apresentar o restaurante Rosana. De segunda a sexta, buffet livre com 2 proteínas por apenas R$ 23,00, das 11 da manhã às 3h30 da tarde. E aos sábados e domingos, buffet sem balança por R$ 28,00, das 11 às 4h30. E para deixar ainda melhor, você pode acrescentar nossos deliciosos espetinhos de churrasco por apenas R$ 14,00. Tá sem tempo? O Rosana também tem delivery, levando aquele almoço quentinho, fresquinho e saboroso até você. E você pensou que acabou? De quarta a domingo, das 5 às 10 da noite, tem Happy Hour Rosana, um ambiente perfeito para curtir com amigos e família, assistir jogos, ouvir boa música, aproveitar nosso cardápio exclusivo, drinks especiais e aquele chopp super gelado. Restaurante Rosana, sabor, variedade e diversão em qualquer hora do dia. Você quer ver a sua empresa se destacando na TV? Nunca foi tão fácil e com preços acessíveis que cabem no seu bolso. Com o programa TVI Ofertas, sua loja aparece na maior TV da cidade, com comerciais chamativos que alcançam milhares de pessoas. Divulgação rápida, eficiente e feita para vender de verdade. Anuncie a sua empresa, produtos, serviços aqui. TVI Ofertas, a vitrine da sua loja na televisão. Olá pessoal, já estamos de volta para darmos continuidade a esse bate-papo. Olha, a gente aqui nos bastidores conversando um pouco mais sobre a cidade de Petrópolis, sobre o Soberano, e é muito bacana a gente estar num cenário que eu digo, tem seu diferencial. Então, para vocês que ainda não conhecem essa casa de shows, que eu digo, tem gastronomia, tem um cardápio incrível, diferenciado, com muita variedade, vinhos, drinks, mas o prato principal aqui, eu digo, é a boa música. E retornando aqui ao nosso bate-papo com o Sérgio, Sérgio, você acredita que Petrópolis, né, Itaipava, vive hoje um novo momento cultural graças ao espaço criado do Soberano Jazz Club? Eu acho que a chegada do Soberano a Petrópolis realmente, deixando a modéstia de lado, marcou uma época, continua durando, né? E é uma, como a gente disse no primeiro bloco, uma casa que conseguiu reunir a quantidade de grandes estrelas, né?
tivemos há um mês em Joaninhos, passando pela quarta, pela quinta vez. Muitas dessas estrelas não tiveram em Petrópolis e tiveram no Soberano, Exatamente. que é em Petrópolis. Né? De forma que o que a gente ainda ressente muito é a falta de interesse de muitos petropolitanos, porque aqui mais ou menos tem uma lenda que o petropolitano não sai de casa. Então, tirar o petropolitano de casa é uma missão muito difícil. A gente está conseguindo isso pouco a pouco. Né? Nosso público talvez predominante sejam os veranistas que sobem do Rio, que vêm de Três Rios, que vêm de fora aqui. Mas a gente acha que o público de Petrópolis, centro de Petrópolis e arredores, precisaria estar mais atento a descobrir as maravilhas de estar num local tão especial como o Soberano para assistir a melhor música no melhor ambiente possível. Né? E o som do Soberano é uma coisa muito impressionante. A qualidade técnica da acústica, do som do Soberano, a qualidade da iluminação, você vê que é tudo muito bem coordenado pelo responsável técnico, Marcos Pereira, que faz um trabalho de iluminação espetacular. E o som da casa, segundo todos os músicos que passam por aqui, é o melhor som que existe em casas de música moderna. Então, essa preciosidade ainda precisa ser reconhecida por grande parte do público de Petrópolis, que infelizmente ainda não veio aqui. Esperamos que ele venha. E exatamente esse convite que nós, deixaremos registrados aqui para vocês que ainda não conhecem. Porque é um fato muito curioso e relevante. Muitos que não tiveram oportunidade de sair para o país, principalmente Europa, França, os músicos que frequentam vários ambientes internacionais, eles frisam muito, deixam, ressaltam que o espaço soberano, que hoje existe na cidade de Petrópolis, ele não fica, atrás de nenhum ambiente europeu. Então, assim, você que está na cidade, gosta de uma boa música e acha que a cidade não oferece algo tão diferente, sofisticado e com tanta qualidade, principalmente uma acústica impecável, vocês estão esperando o quê? Esse é o momento. Vocês virem com a família, podem trazer os filhos e passar um momento, eu digo, uma experiência muito bacana. Vocês vão poder eternizar e com vontade de voltarem todos os meses. Então é bacana que a gente fale também dessa diferença, porque a gente costuma cultuar, valorizar o que é de fora. E nós temos aqui, na nossa cidade, uma casa que é referência nacional. E, Sérgio, a gente falou um pouco dessa, da cultura, hoje da realidade da cidade, que mudou muito com a vinda do Soberano. E qual a importância da arte para a saúde emocional das pessoas em tempos tão acelerados? A importância é gigantesca. Agora, existe uma diferença entre a música que a gente apresenta, há uma outra corrente musical muito agressiva. Esse funk, esse rap, essa coisa, tudo vem com muito barulho, muita agressividade. E a música, no nosso modo de ver, ela tem um papel de acalmar as pessoas. A música tem esse dom de levar paz de espírito para as pessoas. Portanto, a arte e a boa música, como o bom cinema, o bom livro, a boa literatura, um bom museu bonito, vários muito importante, a arte em geral, a cultura em geral, tem essa capacidade de levar acalento. De modo que a gente vive num mundo extremamente hostil, sobretudo guerras e lutas políticas, tanta agressividade. A música e a cultura têm esse papel de levar paz.
portanto, as pessoas que têm essa conexão com a boa música, com a boa arte, elas já têm uma vantagem de poder suportar toda a adversidade, né, e tirar momentos de paz. Você lê um bom livro, você vê um bom filme, você lê um bom concerto de música para poder se acalmar, para poder olhar um pouco para si e viver momentos de felicidade com o seu companheiro, com a sua companheira. Esse é o papel da arte. E, infelizmente, muita gente que está no poder, nas prefeituras, nos governos das cidades, não tem essa, no Congresso Nacional, não tem essa visão, essa sensibilidade de lidar com o mundo da arte, que é tão bonito. Então, isso tudo é uma coisa que, infelizmente, se agrava no mundo. Né? A estupidez humana, muitas vezes, prevalece. Então, a nossa luta é exatamente essa, no sentido contrário, nadando contra a maré. Sorte daqueles que têm esses momentos de lucidez, que identificam na música, no cinema, na cultura, nos livros, nos museus, coisas bonitas, assistir bons programas como o seu, não é isso? Isso que enriquece a gente. Exatamente. E essa é a visão que a gente tem, por isso a nossa missão. E Sérgio, a gente falando, né, da vida acelerada, esse mundo barulhento, uma pessoa que vive na solitude, mas gosta de uma boa música, ela vindo aqui sozinha, numa mesa, ela é bem acolhida, bem recebida? Muito bem recebida. E o que a gente vê muito aqui no Soberano é os amigos se reencontrando. A gente observa muito aqui no Soberano pessoas que não se viam há muito tempo, se encontram aqui, se abraçam e saem felizes daqui. Quer dizer, essa oportunidade de você marcar encontros, reencontrar amigos e amigas, isso não tem preço. E eu falo também, aquela pessoa que mora sozinha e às vezes quer assistir um show, você não precisa ter vergonha. Você entra, você está ali prestigiando o artista, num momento descontraído da casa, vai ser muito bem recebido, porque hoje nós fizemos uma pesquisa, hoje tem muitas pessoas vivendo sozinhos. É verdade. E às vezes a pessoa deixa de sair para... Vem para o Soberano. Olha que dica, gente, maravilhosa. Você não precisa ficar em casa eternamente sozinha. É um momento até de socializar, né? Sérgio, às vezes a Raquel conversa, né, com as pessoas que frequentam, pergunta se as pessoas estão gostando, se está tudo sendo muito bem servido. E isso já é uma interação, né, para você ter essa conexão. Então, é um convite para você também que vive sozinho. Você pode vir, tem estacionamento. Tem estacionamento. Olha, muito seguro. Exatamente. E um local assim de fácil acesso. Então não tem porquê as pessoas criarem desculpas. Não tem. Né? Então, Soberano de portas abertas para você que gosta de uma boa música e vai ser muito bem atendido, gente. É um espaço, eu digo, intimista. A casa é uma casa pequena, né, Sérgio? Mas ela, assim, ela comporta, né, pessoas que vêm em família, pessoas que vêm com amigos, reencontrar amigos, ou de repente festejar um aniversário. Então, assim, a gente tem uma variedade. E, Sérgio, assim, de tantas conquistas, o que ainda emociona Sérgio Saraceni? O que ainda me emociona é ver as pessoas felizes. Isso me emociona muito, porque eu observo, né? Comento, já disse aqui no primeiro bloco, comento sempre com a Raquel, a gente vê a felicidade das pessoas estando a poucos centímetros do seu ídolo, do seu artista. Ele nunca imaginou poder ver perto assim, em outros lugares, né? Então, isso ainda me emociona muito. E, Sérgio, o que é o sucesso para você? Olha,
Eu não sou uma pessoa que me preocupe com isso. Eu procurei sempre estar próximo a pessoas que me dissessem alguma coisa, trabalhar com pessoas talentosas, mas, sobretudo, antes de serem talentosas nos seus instrumentos, que eu trabalhei com orquestra, é, 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 é ver o lado humano dessa pessoa, o que essa pessoa pode me oferecer em matéria de afeto, de paixão, de amor. Aqui no Soberano, por exemplo, a gente só traz pessoas que têm algo a dizer nesse particular. Serem pessoas afetuosas, pessoas que se preocupam com o outro, né? Pode ser desigualdade do mundo, pode ser igualdade social. Né? Então, eu nunca me preocupei com o sucesso. Eu fui um operário no meu ofício. Eu sempre trabalhei para cumprir uma tarefa, assim como aquele homem humilde sai de caminhão com seus colegas para recolher o lixo, não é? Pessoas humildes que fazem a sua contribuição dirigindo ônibus, o cobrador, a moça que faz a faxina, as pessoas que fazem a limpeza do soberano. Então, essa sempre foi a minha preocupação. Eu nunca tive preocupação com o sucesso. Acho que isso Uma palavra subjetiva. Nunca tive ambições na minha vida. A minha ambição era essa, fazer bem o meu trabalho, fazer a conexão com o meu empregador para que ele pagasse bem os caras que trabalhavam comigo, sempre. Então, a minha preocupação foi essa. Eu fui bem sucedido nesse particular. E se isso significa sucesso, eu fui muito feliz na minha atividade e sou mais feliz hoje ainda com o sucesso do Soberano. Você diria, então, que sucesso é consequência, né, de um trabalho bem feito, bem realizado, daquilo que a gente faz com a alma e com paixão. Exatamente. Perfeito. E, Sérgio, assim, qual conselho que você deixaria para os jovens músicos, né, iniciantes, produtores, que sonham em construir uma carreira sólida na arte? Olha, eu diria que você que está me ouvindo precisa ser um apaixonado pelo seu ofício. Sendo apaixonado pelo seu ofício, você será bem. Esse é o único conselho que eu posso dar. Quem sou eu para dar conselho para alguém, mas sejam apaixonados no que você faz. Dirigindo um Uber, dirigindo um táxi, conduzindo um trem, fazendo um grupo musical, te apaixone e dê o melhor de si. Perfeito. E, Sérgio, assim, a gente está chegando no final. Você, quando olha para a sua trajetória, né, o que você pensa, assim, quando você olha lá para trás, o início do Sérgio, e hoje, uma casa consolidada, onde você faz uma curadoria, né, que você diz que as pessoas têm que ter esse amor, algo a oferecer, a entregar. O que você sente hoje, o Sérgio hoje, 2026? Olha, eu me sinto um cumpridor de missões. Não é? Eu encarei a minha profissão como uma missão de levar para o público, através das imagens que eu ilustrava através da música, levar o melhor sentimento que essas pessoas pudessem ter sobre um pouco de tudo aquilo que a gente falou, que é acalentar a alma dessas pessoas. Depois que eu me aposentei, nós encontramos no Soberano, na ideia do Soberano, uma extensão de tudo aquilo que a gente fez a vida inteira, que era fazer amigos, tratar bem as pessoas, remunerar bem essas pessoas. Todas as atividades que a gente tinha, gente perto, elas tinham que estar bem, tudo isso. E a nossa preocupação aqui com os nossos funcionários, saber se está tudo bem, se precisam de alguma coisa, não é? É um time, não é? Então, o que eu levo da vida é isso. Olha, gente, eu
conheci um pouco da história do Sérgio, mas a gente foi um pouco além. E eu acho que o que ele deixa agora registrado assim como legado é a parte humana. E isso é muito bacana, porque é o que a gente precisa deixar como semente, né? No mundo onde a gente vive polarizado, no meio de guerras, e mensagens, né, de paz que acalentam e de esperança, Sérgio. Olha, foi maravilhoso, mas a gente está encerrando, mas antes eu faço sempre um bate-bola com os nossos convidados. São aquelas palavras-chave que definem um pouco de cada um. Sérgio, um maestro inesquecível. Olha, eu vou citar dois. Foram queridos amigos, Antônio Carlos Jobim e Radamés Inhardt. Uau! Os grandes brasileiros. Uma trilha sonora perfeita. Uma trilha sonora perfeita, eu diria que são as trilhas de John Williams, que é um maestro americano, que fez muitas trilhas para Spielberg, Tubarão, E.T., E.T., e tantos outros. Seria uma trilha perfeita. Ele, Morricone, também seria uma trilha perfeita italiana. Maravilha. E um artista genial? Um artista genial, Igor Stravinsky, compositor russo do século retrasado. Esse vocês vão ter que pesquisar. Só para quem realmente entende, né? Tem uma cultura musical. Vai procurar conhecer quem é Igor Stravinsky. Perfeito. Um palco dos sonhos. O palco dos sonhos é o palco do Soberano. Perfeito. Esse é um palco espetacular. Sérgio, música é? Música é alegria e amor. Perfeito. Petrópolis é? É esperança. Esperança de dias melhores. É uma cidade espetacular, encantadora. Com potencial. É um potencial gigantesco, mas a gente está sempre esperando que ela tenha o devido cuidado que ela precisa ter do seu governante. Perfeito. E o soberano representa? O soberano representa tudo. O que nós conversamos aqui, que a gente considera de relevante para a vida, o soberano representa. Sérgio ainda tem um sonho que gostaria de realizar? O sonho que eu gostaria de realizar é eternizar o Soberano e o Instituto Soberano de Cultura na sua obra social. Esse é um sonho que a gente acalenta. Perfeito. Sérgio, agradeço a você, esse bate-papo incrível, por você abrir as portas nesse cenário maravilhoso que é o Soberano. Obrigado. Gostaria que você deixasse a mensagem para as pessoas conhecerem a casa, para seguirem a página. Claro. Olha, vocês agora têm entrevistas que nós estamos fazendo com grandes nomes da música do Brasil. Agora subiu a do Globo. Há 2 semanas, dia 5 de maio, dia do aniversário do Soberano, subiu a da Adriana Calcanhoto, que dá uma da nossa casa. Temos o documentário também, Soberano, Sons da Alma, conta um pouco da história do Soberano, está no YouTube. Venha ao Soberano, nós temos espetáculos de alta qualidade das quintas à noite, sextas à noite e sábado à noite. E volto a lembrar, amanhã teremos a Papá de Belém, sexta e sábado, será uma casa lotada, um momento também muito emblemático para todo mundo. Venha ao Soberano. Gente, é dessa forma, né? Mais um convidado maravilhoso que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Peço para que vocês compartilhem esse conteúdo pelo YouTube, faça chegar em outras casas, porque realmente o Sérgio hoje ele dividiu um pouco da vida dele, né, pessoal, falando da trajetória. Ele desde menino iniciou na área da música com um tio que foi uma grande referência e sempre envolvido com artistas renomados, com trabalhos consagrados, icônicos na TV brasileira. E eu convido a vocês, petropolitanos, turistas, aqueles que acolheram e escolheram a cidade de Petrópolis como residência, para que vocês venham conhecer, prestigiar esse espaço que está de portas abertas. E o Sérgio hoje ele deu uma aula, mas não foi só de empatia, foi de emoção, mostrando que o ser humano ele tem muito mais. Não faça da sua passagem terrena
em vão. Aprenda a ser um ser humano de bem. Plante aquilo que realmente deixará um legado positivo para você e para suas futuras gerações. A música, ela é a arte que encanta, que acalenta os corações, mas com uma linguagem muito singela, ela transmite a paz e o amor. Eu acredito que é isso que cada um de nós precisamos nos dias de hoje. E dessa forma, eu me despeço de todos vocês, agradeço o carinho por permitir que nós estejamos na sua casa com esse conteúdo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, muito obrigada e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.